Prontinho, prontinho. Estamos gravando agora, pessoal. E só para poder ilustrar para vocês aqui o que que eu tava falando antes, né? Eu, para quem tá vendo aqui a partir da gravação, eu dei alguns recados, né? Repetindo aqueles recados que estão no grupo do WhatsApp, né? Falando sobre o adiamento da prova, o exercício que eu vou dar para vocês poderem fazer durante essa semana anterior à prova, né? Para poderem se preparar, o exercício que vai ter a cara da prova, e só para poder ilustrar para vocês essa história que eu contei, né, do Windows novo aí, só para ligar para gravar aqui, eu tive que autorizar tudo de novo do aplicativo, eu tive que praticamente reinstalar. Tem esse detalhe aqui, viu? Eu esqueci de contar. Cada vez que eu desligo o computador, ele perde uma boa parte das coisas que ele fez. Ele até avisa isso, tá? Uma boa parte do seu trabalho aqui vai ser apagado, tal, não sei o quê. Então, cada vez que eu ligo de novo, eu tenho que reativar, reinstalar um monte de coisa e tá uma chateação danada, tá? Enfim, enfim. Já fica aí servindo de experiência, viu, pessoal? O que aparecer aí para vocês, instalar o Windows 11 e tal, não instala não, que vocês vão entrar nesse mesmo buraco que eu. Bom, eu estava falando o último recado, né, do tempo da prova, que vocês vão ter um pouco mais de 24 horas para fazer a prova e que no horário específico da prova eu vou estar aqui à disposição, né? Ou eu abro uma sala e boto o link lá no grupo, ou vocês podem até me chamar pelo WhatsApp, não sei, a gente vê lá, né? Vocês podem me avisar no WhatsApp, eu abro a sala, alguma coisa assim, tá? Mas fiquem à vontade. Aliás, eu vou deixar o link lá e quem sentir necessidade para me perguntar sobre o formato da prova, eu entro lá e tiro a dúvida, tá? Então vai ser assíncrona, que vocês podem fazer a prova na hora que vocês quiserem, mas ela também vai ser síncrona, porque eu vou estar aqui disponível durante todo o período da aula, tá? Última coisa que eu ia falar. A nossa prova, pessoal, ela vai ser uma situação concreta, tá bom? Vai ser uma situação real. Eu vou colocar para vocês um textinho, uma notícia, né? Descrevendo aí uma situação real que está acontecendo, que já aconteceu, e em cima disso eu vou fazer uma sequência de perguntas para vocês irem respondendo, perguntas abertas, né? E aí vocês vão me perguntar, ou vocês devem estar pensando, né? O professor gosta de resposta mais extensa, uma resposta mais resumida. Gente, o que eu quero ver na resposta, tá? Quero ver o que está na cabeça de vocês, tá bom? Se você está pensando 10 coisas, escreve 10 coisas. Se você está pensando 5, escreve 5. Se você está pensando uma, escreve uma, tá bom? O que eu faço questão de ver na prova é tudo aquilo que está na cabeça de vocês. Eu quero ver o raciocínio de vocês, tá certo? Então, para mim, não tem problema chegar respondendo com 3 linhas ou com 20 linhas. Para mim, não é indiferente. Só que tem um detalhe aí, pessoal, para vocês prestarem atenção. Se você escrever 2 linhas, eu vou imaginar que é só isso que você está pensando, tá? E eu vou corrigir só em cima do que eu estou lendo, tá certo? Se você escreveu 5 linhas, 10 linhas, eu vou imaginar que tudo que você pensou está no papel da forma que eu estou pedindo para vocês fazerem agora, tá certo? O que não vale, pessoal, é vocês pensarem 10 coisas e escreverem 2, tá bom? E imaginar que o professor vai adivinhar as outras 8. Ainda mais o pessoal mais novo aí, dessa geração mais nova, como a maior parte de vocês têm a mania de encurtar demais e achar que a gente vai ler as entrelinhas, a gente vai entender ali. Não, eu vou entender só o que está escrito, viu, pessoal? Cada pessoa pensa de um jeito, cada pessoa tem uma lógica, né? Então eu não tenho como saber exatamente assim o que você está pensando. Mas é isso, Andréia, é isso mesmo. Já teve gente que veio questionar comigo assim, todo semestre tem um, pelo menos um. Não, professor, mas você não entendeu?
Eu escrevi aqui tudo que você falou na aula. Eu bato o olho lá, tem algumas coisas que fazem sentido, mas é assim, 10% do que precisava. Eu falei, e o resto? Ah, o resto você sabe, né? Você que deu a aula. Eu falei, não, gente, eu não sei de nada, eu só sei o que vocês escreveram, tá bom? Então, vamos combinar isso, pessoal. Eu quero que vocês coloquem tudo o que vocês pensaram, eu quero entender a linha de raciocínio que vocês seguiram, eu quero tudo que está na cabeça de vocês. Nem a mais, tá? Não precisa encher linguiça, por favor. E nem a menos, que é aquele que vai enxugando, 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 quando vê, coloca só o título do e-mail lá para mim e já imagina que eu vou interpretar o resto. Tá bom, gente? Isso é muito importante. Tudo que está na cabeça vai para o papel e pronto. Tá bom? E eu vou corrigir com base nisso. Tá certo, gente? É... é isso aí, gente. E fiquem à vontade também, viu, pessoal? Não precisa escrever cheio de prosopopeia, cheio de 9 horas, não. Não precisa ficar complicando que é fácil, não, viu? Escreve do jeito que você conversaria normalmente, escreve do jeito, né, à vontade, natural de vocês, tá certo? Só não precisa escrever em internetês, viu? Aqueles VDD, FDS, aquilo ali eu sou analfabeto nessa linguagem, viu? Tô começando a aprender agora. MLK eu aprendi outro dia, moleque. Enfim, né? Tirando isso aí, kkkk eu entendo, Andréia, kkkk eu entendo. VDD, TMJ. Gente, isso é muito mais engraçado na minha cabeça do que quando eu falo. Eu tenho consciência disso, viu, gente? Eu tenho consciência que não tem graça nenhuma. Mas, enfim. Então, vamos lá para a nossa revisão, que já cobrimos aí todo tipo de recado possível. Tá? Eu acho que a gente está muito bem colocado aqui. Ah, pois é, Andréia, pois é. Eu tô entre 3 e 4. Eu fiz 4, tá certo? Tem uma que eu não sei se eu tiro ou se eu deixo, tá certo? Por quê? Eu gosto de fazer as questões assim. Vocês vão ver no trabalho que eu vou mandar aqui, que é do mesmo formato. Eu gosto de fazer uma sequência, tá certo? É, Vocês primeiro vão analisar, vocês vão seguir na sequência da matéria. Primeiro responde de um assunto, depois de outro, depois de outro, depois de outro. Respondam a prova na sequência, viu, gente? Não começa pela 4, não, que vocês podem ter um pouco de dificuldade à toa, tá? Se forem 4, né? Mas assim, eu não sei se essa sequência, enfim, começa lá do principiozinho ou começa mais para frente. Então vão ser 3 ou 4. Isso na prova, tá? O trabalho eu ainda não fiz, não. Aqui, gente, para dar uma panorâmica para vocês dessa primeira matéria, nós ficamos com duas aulas grandes, né? Que eu coloquei aí como duas apresentações, né? Na verdade, ficou com conteúdo aí para dar e vender. Né? Na verdade, eram 4 aulas que eu organizei como 2, né? Nós temos aqui a aula 2. Só um segundinho, gente. Nós temos aqui a aula 2 e a aula 3, só que cada uma, né, tem conteúdo aí, tem bastante conteúdo. Essa primeira aula, gente... Não, peraí que eu abri o arquivo errado. Não, tá certo. Essa primeira aula, gente, que eu coloquei aqui como teoria dos stakeholders, eu tive o trabalho, né, de fazer uma conceituação para vocês, né? Vou fazer o resumo do resumo primeiro, depois nós vamos para a revisão. Né? Eu conceituei os stakeholders e mostrei umas pegadinhas que tem dentro desse conceito, tá? Porque normalmente, como é um conceito fácil, né, a gente já pula para o final e vai para diante, mas tem umas pegadinhas aí no meio. Não sei se eu vou, não sei o peso que eu vou dar para essas pegadinhas, não, mas se eu estou avisando antes é porque não é pegadinha, né? Então, estou deixando claro aqui, tá, gente? Aliás, se eu voltar um pouquinho, tudo aquilo que eu aviso antes,
quando chegar na prova não é pegadinha, porque eu avisei antes, viu, pessoal? Pode não estar na cara, mas se eu estou avisando antes, não é mais pegadinha. Então, vamos começar de novo. Eu passei o conceito e indiquei alguns pontos aí mais difíceis aí nesse conceito. Porque normalmente, como é um conceito fácil, a gente pula para o final, a gente adianta ele e perde uns detalhes aí que às vezes são importantes. Às vezes fica dando soco em ponta de faca à toa, né? Mas se guardar esses detalhes, não vai ter problema. Tá? Depois de dar o conceito e de mostrar os pontos aí mais delicados desse conceito, né? As pegadinhas aí desse conceito, o que eu fui falar com vocês? Eu fui falar os tipos de stakeholders, o que cada tipo quer, né? E o que a gente faz com eles, tá certo? Resumi essa primeira parte aí enorme da matéria. Dei o conceito, mostrei as pegadinhas do conceito. Depois eu parti para falar quais são os tipos de stakeholders, o que cada tipo quer e como que a gente trabalha com eles, tá certo? Isso aí tudo, gente, que eu vou entrar nos detalhes agora, né? Essa sequência que vai interessar para a gente. Então, por exemplo, eu posso colocar lá na prova, né, uma questão falando, né, de uma situação específica, e tipo assim, fulano de tal aqui é um stakeholder? Sim ou não? Então eu nunca vou perguntar para vocês o que é um stakeholder, não vai ser decoreba, não. É sempre para vocês colocarem o conceito dentro de uma situação verdadeira, né? Então eu vou perguntar para vocês assim, fulano de tal, ou tal ator, tal personagem, tal empresa aqui que está dentro dessa história, dessa notícia, né? Ele pode ser considerado um stakeholder? Ele pode fazer essas demandas que ele está fazendo, essas críticas que ele está fazendo? Aí eu sempre peço para você explicar a sua resposta, tá certo? De acordo com a matéria. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês isso? Né? Justamente a pegadinha que eu estou falando aqui, tá certo? Quem é o stakeholder? Quem é que decide? Quem é que bate o martelo para falar você é e você não é o stakeholder? Essa é o ponto importante, essa é a pegadinha aqui do conceito. E depois, mais para frente, eu vou dando a sequência de perguntas, né? O que fazer nessa situação? O que fazer com essa outra empresa ou com esse outro personagem aqui? Qual que é a melhor forma de tratar com ele? Enfim, ou de equilibrar o interesse dele, né? De uma forma funcional e tal. Então, nós vamos seguir na sequência da matéria, mas eu sempre estou pedindo para vocês tomarem uma atitude, né? Se posicionarem, me darem uma solução, né? E me justificar por que essa solução é boa. Então, é sempre nesse sentido que eu vou trabalhar com vocês a prova, tá bom, gente? Só um segundinho aqui, pessoal. Pronto. Então, vai ser nesse sentido aqui. Então, é uma prova, sempre uma prova para pensar e nunca uma prova para decorar, tá bom? E depois, na segunda parte, quando eu estou falando de rentabilidade, né, que foi a aula que eu acabei mandando para vocês na quinta, ela também vai nesse mesmo sentido, né? O que a governança corporativa, como que ela afeta o funcionamento da empresa, tá certo? Né, de que quais elementos aí da governança corporativa que conseguem reduzir custo, que conseguem fazer as decisões serem melhor tomadas, né, sejam melhores decisões. Então, eu vou nesse sentido. Então, gente, dando esse panorama aqui de como que vai ser a prova, né, e como que eu vou cobrar esses conteúdos de vocês, né? Eu vou dar essa passada aqui pela nossa matéria, mas sempre dando toque, né? Muito, muito mais aplicado do que a primeira vez, que a primeira vez é mais uma exposição mesmo. Então, gente, o que nós temos aqui? Né? Se a gente for traduzir
ao pé da letra, né, o que é o stakeholder, é alguém que tem um interesse pela empresa, alguém que tem algum envolvimento pela empresa. Essa é a parte fácil, né? Isso aí, enfim, bastava ter olhado no Google que já teria esse conceito aí de stakeholder. O que é a pegadinha aí nesse conceito que leva muita gente a bater cabeça e patinar nesse assunto? É que essa questão de ter um interesse pela empresa ou ter um envolvimento pela empresa, quem define não é a própria empresa, tá certo? Não são os controladores da empresa. Essa que é a dificuldade do assunto e é por isso que até que essa disciplina está aqui no curso, né? Porque quem define quem é e quem não é stakeholder é a própria pessoa que tem esse interesse na empresa. Então isso foge do controle de todo mundo que está no comando da empresa. E isso que torna esse assunto difícil, tá? Porque uma pessoa que aparentemente, né, para você que está ali dentro da empresa, né, aparentemente essa pessoa não tem nada a ver com a empresa, né, você nem passa pela sua cabeça é, quem é essa pessoa, que ela tem a ver, o que ela faz, mas ela não age da mesma forma. Ela tem o interesse pela empresa, sim, está acompanhando, quer interferir, quer se envolver, quer saber o que está acontecendo. A partir do momento que uma figura qualquer, onde quer que ela esteja, né, que ela passe a ter o interesse pela sua empresa, ela é um stakeholder. E você que está dentro da empresa, você não tem controle disso. Você não pode chegar e falar, não, é todo mundo menos você. Isso não existe, tá certo? O que vai acontecer se você teimar, né, desse jeito, você vai conseguir talvez adiar o problema e talvez agravar o problema, né? Então, a grande pegadinha aqui, nessa primeira parte, né, é entender que a empresa não controla quem são os stakeholders dela. Essa empresa não controla, tá certo? Ela simplesmente ela tem que descobrir quem são essas pessoas, essas outras empresas e lidar com elas, tá certo? Eu estava vendo outro dia, né, nesse mundo aí da internet, né, não lembro quem que estava dando uma entrevista falando, não sei se era um brasileiro, não sei se era um artista, um comediante, não sei, falando que ele descobriu que ele estava sendo processado por uma empresa do Canadá. E tinha uma empresa do Canadá que ele nunca tinha ouvido falar na vida, que estava pedindo para ele uma indenização, acho que de 2 mil, 3 mil dólares, que é uma graninha, né, que é uma graninha boa, né? E aí essa pessoa, não sei se era comediante, eu não sei, ele é alguma coisa aqui no Brasil. E ele pensando, mas como assim que tem uma empresa que eu nunca vi na vida, lá no Canadá, eu nunca fui no Canadá, não tem nada a ver com o Canadá, e esse pessoal está me processando. Ele foi procurar saber, olha que loucura, gente, olha que loucura. Vocês sabem que, né, para a gente poder utilizar qualquer criação dos outros, né, a gente tem que pagar alguma coisa por isso, alguma invenção dos outros, né, mesmo que seja uma música. Se eu resolver tocar numa churrascaria aí, pegar um violão e for tocar numa churrascaria, eu vou ter que recolher uma taxa que vai ser direcionada para as pessoas que compuseram as músicas que eu estou tocando. Meu irmão teve banda aí durante mais de 10 anos, tinha que pagar essa taxa. Toda vez que ia dar um show, um pouco desse dinheiro ia para todo mundo que compôs as músicas que ele estava tocando. Até aí tudo bem. Mas esse cara que eu vi que estava dando a entrevista, ele colocava música, assim, nos vídeos dele que ele ia fazer, ele colocava música de fundo, assim, a música não estava nem tocando muito, não. E ele descobriu que tinha uma empresa no Canadá que era especializada nisso, descobrir quem está usando músicas sem pagar esse royalty, né, para quem compôs a música. E ele tomou um processo de uma empresa que ele nem sabia que existia no Canadá, porque esse pessoal fuçou o perfil dele no YouTube e descobriu que ele usava umas musiquinhas, né, de fundo, assim, e processou e estava pedindo esse dinheiro. Ou seja, ainda mais com a internet hoje em dia, gente, nós estamos todos muito expostos
e chamando a atenção, né? Não se sabe de quem, né? Não se sabe de onde, mas a possibilidade da gente estar sendo vigiado, acompanhado, é muito grande, e de ter pessoas, né, se interessando aí pelo que a gente faz e depois querendo, né, se envolver ou ter uma participação nisso, tá certo? Tudo bem que esse exemplo que eu dei é bem fora do comum, né? Mas eu acho que fica bem claro como que é alguém que não tem, inicialmente, né, não tem nada a ver com o nosso dia a dia, não tem nada a ver com a nossa produção, não compra para a gente, não vende da gente, não está perto, não está do lado da empresa, não está no caminho da empresa, aparentemente não tem envolvimento nenhum. E você descobre que essa empresa ou essa pessoa está te acompanhando ali, tem o interesse no que você faz, e em um determinado momento quer, enfim, quer participar, né, quer se envolver, né, de alguma forma. Então, o primeiro ponto que eu estou chamando a atenção para vocês aqui, não existe um controle sobre quem é e quem é ou quem não é stakeholder de uma organização. Em outras palavras, quem pode, quem não pode, quem deve, quem não deve, né, se interessar pela sua empresa e querer participar, né, dela de alguma forma. Aqui, ó, esse trechinho que eu botei aqui em vermelho, ó, todo mundo que se sentir afetado pela operação da sua empresa, se sentir, né, gente, é muito subjetivo isso, tá? Eu posso me sentir afetado, eu estava vendo aqui um negócio que eu recebi outro dia também, um grupo ecologista que tem aí no mundo inteiro, eles não são muito fortes no Brasil não, que é aquela PETA, de defesa dos animais, PETA, né, de defesa dos animais. Eles estão indo em supermercados aí nos Estados Unidos, Inglaterra, na Europa, colando uns adesivozinhos, quando você vai comprar aquela pacotezinho de carne, né, aquele pedaço que já vem embalado, né, aí esse pessoal vai no supermercado e cola uma fotinha de um bezerro, falando: oi, meu nome é fulano, eu fui morto porque você resolveu comer carne, né, para ver se, né, desestimula as pessoas de comer carne e, portanto, não vai precisar matar os animais mais, né. Esse pessoal é bem radical na defesa dos animais. E eles vão escondidos nos supermercados e colam esses adesivos em cada daqueles pacotes de carne assim, que vem a vácuo, para a pessoa desistir de comprar, né. Ou seja, você que está criando gado aqui no Mato Grosso, que não tem nada a ver com isso, você não, nem sabe que esse povo existe, entendeu? Eles estão pregando adesivozinho no supermercado, lá na Inglaterra, para as pessoas deixarem de comprar a carne do gado que você está criando aqui no Mato Grosso, entendeu? Então, de alguma forma, como é que você vai conter isso? Porque o seu produto está lá fora e está perdendo mercado lá fora, porque um pessoal lá não gosta que mate animal, né? E que, enfim, que se coma carne, né? Então, eles se sentiram afetados pela atividade que você faz aqui no Brasil, né? Criar gado, matar gado, empacotar a carne e mandar para vender lá fora, né? Então, de alguma forma, eles querem interferir no funcionamento da sua empresa, né? Eles têm um interesse no funcionamento da sua empresa e, de alguma forma, você tem que reagir a isso, tá certo? A ideia de toda disciplina aqui é reagir a esse tipo de coisa, tá certo? Então, esse ponto aqui, viu, gente? Qualquer pessoa que se sentir afetada pelo que a sua empresa faz, ela passa a ser um stakeholder, porque ela vai interferir no seu negócio, tá certo? E isso é um ponto aqui muito importante para nós. Bom, continuando aqui, o que é mais que é interessante aqui? Outro ponto importante aqui, viu, pessoal? Mas esse é mais para lembrar, viu? Eu não sei se eu não vou perguntar isso na prova, não, porque é uma coisa que eu imagino que já tem que estar na cabeça de vocês, viu? O que acontece? Nenhuma empresa, pessoal, nenhuma organização, ela funciona sozinha. Ou ela pode se dar o luxo de fazer o que ela quer do jeito que ela quer.
Antigamente, pessoal, no passado, até os anos 90 aqui no Brasil, até os anos 80 lá fora, existia essa mentalidade, sim, do empresário. Olha, eu pago meus impostos, eu pago o salário de todo mundo, o salário está em dia, eu estou seguindo a lei, então, ó, faço o que eu quiser, tá? Não dou satisfação para ninguém e toco o meu negócio aqui do jeito que eu quiser. Gente, isso era uma ilusão, viu, pessoal? Isso era uma ilusão, tá? Que era tapar o sol com a peneira. Porque nem naquela época era assim e nem hoje em dia é assim. Nunca foi assim. A questão é que as pessoas, sei lá, se enganavam naquela época. Claro que você precisa dar satisfação para um monte de gente. Você tem uma quantidade de fornecedores ali que sem eles você não trabalha. E eles são stakeholders importantes para sua empresa. Né? Então você tem que estar alinhado com eles, você tem que saber o que eles querem, o que eles gostam, o que eles preferem, o que eles esperam da sua empresa. Né? Na outra ponta, você tem ali seus distribuidores, você tem seus clientes mais tradicionais, seus maiores clientes. Né? Isso aí para falar o básico, viu? Estou falando só da produção. Quem te dá os insumos, quem compra seu produto final, que são stakeholders importantíssimos, né, gente? Eu cheguei a comentar aqui com vocês, na aula que eu estava falando disso, né, que a Ford resolveu fechar a fábrica aqui no Brasil, resolveu ir embora, né, e você tem milhares aí de concessionárias da Ford no Brasil inteiro. E que, de repente, você podia vender um Ford Ka, que era 30 e tantos, 40 mil, um pouco acima do popular, né? Popular entre aspas, né? Que é muito caro o carro aqui. Você tinha uma concessionária, você tinha milhares de concessionárias que podiam vender um Ford Ka, que começava num preço mais barato, até vender aquele caro, como é que é? O Mustang, que é 200 e tantos mil, sei lá, 300 mil. Você podia vender todos eles na sua concessionária, todos eles eram da Ford. Né? E você podia chegar num mercado muito maior, você como distribuidor, né? Você que é dono da sua concessionária. Agora, a fábrica resolve sair e diz que só vai mandar uns veículos mais caros para cá e importados, né? Com as caminhonetes de 200 mil, 300 mil, os carros de alto desempenho, né? Mustang, essas coisas. E aí? E o dono da concessionária? O que ele tem a ver com isso? Ele participou dessa decisão? Não. Ele foi ouvido? Não. Ele tinha um mercado, vamos supor, que ele estava acostumado a vender uma grande quantidade de carros mais baratos. Ele zerou o mercado dele. Ele não vai conseguir vender. Né? Ele vai quebrar. Isso por causa de uma decisão que a fábrica tomou. Na verdade, a fábrica tomou lá nos Estados Unidos, a matriz tomou, de fechar a fábrica aqui no Brasil. Ou seja, os seus distribuidores, os seus revendedores, os seus grandes clientes, todos eles dependem do que você faz na sua empresa. Então tem que ter um alinhamento com isso. O que está acontecendo agora para a Ford, gente? Nesse momento assim, que eu estou falando com vocês, hoje em dia, uma enxurrada de processos. A Ford vai ter que pagar tanta indenização aqui no Brasil que acho que ela vai se arrepender de ter fechado essa fábrica. Centenas de processos, né, justamente por causa disso. A fábrica muda a estratégia dela, só vai trabalhar com veículos de altíssimo valor, e o revendedor, né, que investiu uma grana pesada ali para ter a loja dele, para ter a revenda dele, ele está literalmente quebrado, ele está fora do mercado, porque ele não tem mais produto para vender no mercado dele. Né? Então, pessoal, isso dá toda a razão para você pedir uma indenização, né, para a fábrica da Ford, é algo justamente que os centenas de fornecedores estão entrando com processo agora contra a Ford. É isso que nós não queremos, entendeu? Se você acha que pode tomar as decisões sozinho, que a sua empresa funciona ali dentro de uma bolha isolada, você paga seus impostos, paga seus funcionários, segue a legislação e não precisa dar satisfação para ninguém, isso é uma ilusão. Você está se enganando, tá certo? E quando você vê, você vai estar sofrendo as mesmas influências e de um jeito muito mais agressivo, muito mais complicado, né? Então, esse ponto que eu estou falando aqui com vocês, gente, é só mesmo para lembrar, tá? Que não adianta ser teimoso, não adianta ser ranzinza mesmo, né? Não adianta, gente. Governança corporativa, stakeholder externo, interno, eles existem
e eles têm algum poder, e você não consegue trabalhar sem eles. Ponto final. É uma realidade, viu, pessoal? Aceitem isso. Aceitem. Tem empresário hoje em dia. Na verdade, recentemente eu não tenho visto isso, não. Mas há mais tempo atrás eu ainda via gente que falava que preferia pagar advogado do que sentar para conversar com o sindicato. Me processa aí, vamos ver o que dá. Isso eu já vi. Isso é teimosia, isso é burrice. Você vai perder muito mais dinheiro, muito mais tempo, vai ter muito mais trabalho esperando todo mundo te processar. Senta e conversa, gente, pelo amor de Deus, né? Não dói nem arranca pedaço. Então, é esse ponto que eu estou colocando aqui com vocês, que eu imagino que é um pressuposto, tá? Não adianta desqualificar o stakeholder e falar que isso aí não tinha que estar dando palpite, não, isso não existe. Tá? Isso é a realidade é essa. Tá? Aí, pessoal, a gente entra naquela sequência que eu falei com vocês. Né? Identificar o stakeholder, isso eu não vou fazer aqui agora, né? Que é passar pela cadeia de valor, né? Pensando, né, quem é que tem alguma relação com essa atividade, com essa ação. Nós vamos pegar aqui hoje um pouquinho dessa classificação, interesses, expectativas e ponto de equilíbrio. Tá certo? Aí aquele ponto, né, que eu tinha falado com vocês, né? A gente não pensar só a questão de... Oi, chat aqui. Um exemplo, Viviane, de como é a relação assim normal ou a relação estremecida. Tá certo. Né? Olha só, né? Vamos pensar um outro, além dessa... vou pensar um exemplo bem melhor, bem mais legal. Pensa, gente, essas lojas, não lojas, né? Essas fábricas que vendem por catálogo. Pensa bem, Avon, Jequiti, aquela outra, Natura, é Natura? Natura ou Boticário, ou as duas? Acho que é Natura, né, que vende muito mais por catálogo, né, do que tem loja presencial, né? Gente, pensa bem, a maioria, as vendedoras, né, que sempre levam para o trabalho, mostra a revista, olha aqui, escolhe alguma coisa que eu vou fazer o pedido. Tupperware tem também por vendedor, né? Sim, mas vou explorar isso aqui. Até pouco tempo atrás, gente, acho que é a Natura, não sei. Até pouco tempo atrás não tinha loja física, não tinha loja em shopping. Parece que foi abrir há pouco tempo. Não, Boticário tem loja há muito tempo. Natura que não tinha, que começou a abrir agora, né? Você imagina uma empresa grande daquela não ter uma loja. Então, toda a venda é feita por pessoas físicas, né, que vão levar para o seu círculo ali de amizades, de colegas de trabalho e tal. Então, a empresa depende 200% dessa rede de pessoas informais, né, que revendem os produtos dela. Vamos pensar, né, que são grandíssimas stakeholders as vendedoras de Natura. Né? São stakeholders enormes, porque elas é que são a cara da empresa. Se ela destrata a amiga, ou não entrega a tempo, ou descumpre lá, quem perde, principalmente, é a fábrica lá da Natura, e nem tanto a vendedora, né? Porque geralmente é para complementar a renda. Né? Então a pessoa não perde tanto, mas a fábrica que está milhares de quilômetros dali perde. Então, para mim, é um exemplo assim, bem próximo da gente, né? Bem comum aí do nosso dia a dia, de uma figura que não é funcionária da empresa, não conhece a empresa, nunca esteve na empresa, não usa uniforme, não tem um crachá, nada. Ela é só uma revendedora, uma distribuidora, pessoa física, que trabalha ali com pequenas quantidades. Mas se essas pessoas não estiverem muito felizes e satisfeitas, elas não vão revender o produto e a fábrica vai ficar com tudo parado lá no estoque, né? Então acho que o ponto principal é esse.
a Natura tem que se preocupar tanto com esses stakeholders que estão fora, né, que são as vendedoras, quanto com a própria produção. Porque ela, né, não precisou investir para ter uma estrutura própria de loja e tudo, né? Então, é muito claro, gente. A empresa ela tem que dividir a atenção dela tanto em paparicar as vendedoras quanto em produzir cosmético e anunciar os cosméticos, tá certo? Então, isso aí serve tanto para um exemplo, né, de um distribuidor dos seus produtos, que leva ele adiante, que também é mais ou menos o caso da Ford, só que é muito mais próximo do nosso dia a dia, quanto, por exemplo, esses exemplos de grandes fornecedores, né, ou de grandes clientes. Eles vão criando uma relação de dependência, por mais que sejam empresas separadas, né, que uma compra e vende para a outra, mas elas vão criando uma relação de dependência, né? Quer ver um exemplo? Todas as empresas que... As elétricas, né, do Brasil, né, as que distribuem energia elétrica, né, todas elas têm que ter um conselho de consumidores. É um órgão que faz parte da empresa, que todos os maiores clientes delas podem entrar lá e ajudar a tomar decisão. Entendeu? Conselho de clientes ou conselho de grandes clientes, é um nome assim. Todas têm que ter. Por quê? Você pega, por exemplo, o pessoal que mexe com alumínio, o pessoal que mexe com reciclagem, né, reciclagem de metal, principalmente fundição de alumínio. Toda essa área, o pessoal tem um consumo de energia elétrica gigante. E eles não conseguem funcionar se não for assim. Então faz sentido, eles estão comprando a energia, né, da firma que distribui para todo mundo, mas a relação de dependência é tão próxima, e também eles consomem tanta energia, né, eles são um cliente tão grande, que essas duas partes têm que conversar na hora de tomar qualquer decisão. Tá certo? Isso é colocado por lei até, no caso do Brasil. Sim, exatamente. Exatamente. Para vocês terem uma ideia, pessoal, sim, conheço. Para vocês terem uma ideia, gente, um grande problema que essas indústrias colocam, e eu não estou nem falando que é culpa delas nem nada, não, é porque elas têm um horário de funcionamento normal, né, um horário de funcionamento normal, que é justamente o horário que as outras empresas comuns estão funcionando, que as pessoas estão trabalhando e tal e coisa. Só que uma empresa dessa de alumínio, uma fundição de alumínio dessa, ela puxa tanta energia que sempre existe uma negociação para que ela passe a funcionar de noite, quando as pessoas estão dormindo, né, e o consumo de energia cai muito. Então, não vou falar que é uma relação ruim, não, mas é uma relação, assim, bem tensa, vamos dizer assim, entre os grandes consumidores de energia e as empresas que fornecem, tá certo? Porque de noite a produção continua a mesma, porque as hidrelétricas continuam rodando, né, 24 horas por dia, elas estão produzindo, energia a gente não vai estocar em bateria, né, então você tem produção à noite, mas você não tem muito consumo. E de dia você tem o consumo normal das pessoas e o consumo dessas indústrias que puxam muita energia. Então tem sempre uma negociação para inverter o turno e fazer com que essas empresas, que as grandes consumidoras, elas funcionem à noite, né? E elas não vão disputar a energia durante o dia. Exatamente. Exatamente. Eu sei também onde tem projeto de irrigação, grandes projetos de irrigação, o consumo de energia é gigante também. Mas nesse caso é mais tranquilo, né? Porque a irrigação você pode fazer de madrugada e não atrapalha tantas pessoas. Mas como indústria dessas, por exemplo, ela vai ter que fazer com que os funcionários trabalhem durante a noite e a madrugada. Isso vai gerar um custo maior de... Ok, ok, Denise. Fica registrado aqui. Se ele não conseguir voltar, já tá a presença dele registrada aqui no chat. A empresa, por exemplo, vai ter um custo, porque ela vai ter que pagar adicional noturno e uma série de outros valores para poder fazer os seus funcionários trabalharem durante a madrugada, por exemplo.
A empresa vai ter um custo a mais para atender uma demanda da fornecedora de energia, da distribuidora de energia, que é outra empresa. Então, o que eu estou falando com vocês aqui? São empresas separadas, mas uma é stakeholder da outra. Tá? E elas vão ter que se entender de alguma forma. Né? E o ideal, e é o que a lei pede aqui no Brasil, né, que elas sentem e conversem. Né? Cheguem em um equilíbrio, é o equilíbrio de interesses, né? O que a gente viu no final dessa matéria aqui. Elas têm que fazer um equilíbrio de interesses. Né? Que não seja, por exemplo, funcionar durante a noite, a madrugada inteira, mas pelo menos ter um turno aí até umas 10, 11 da noite, porque aí já pega uma parte aí da queda de consumo das pessoas, tá certo? Então, isso que eu estou falando para vocês é uma realidade, viu, pessoal? É uma realidade. Só que tem gente que ainda finge que consegue jogar esse problema para debaixo do tapete. Finge que consegue deixar isso para lá, mas não é uma opção para ninguém. Né? Aqui, né, pessoal, eu tinha colocado para vocês, né, sair um pouquinho dessa lógica de transação, de compra e venda. Não é só porque eu estou pagando que resolveu o meu problema, como eu coloquei aqui dessa parte da indústria do alumínio. Né? Não adianta você pagar pela energia que você consome e a distribuidora não ter energia para te fornecer. Então você tem que ir além disso. Tem que ter uma conversa além disso. E aqui, um outro ponto que eu coloco para vocês, apesar de que eu já falei isso um pouquinho no início da aula. Vamos pensar em impacto direto e impacto indireto. Tá bom, gente? O impacto indireto seria aqui, tipo esse caso da Ford, por exemplo, né? As concessionárias revendem produtos da Ford, então é uma relação direta, né? Apesar de que são empresas diferentes. E também o impacto indireto, por exemplo, indústria de autopeças, né? Todo esse comércio que vende peças e tudo, todo mundo é impactado, né? E todo mundo de alguma forma vai tentar lidar com isso, né? Gente, vocês me dão meio segundo aqui, tá? Só um segundinho. Pronto, pessoal. Então, em relação à classificação, eu não estou classificando só para classificar, não, viu? Deixa eu jogar isso aqui para baixo. Estou classificando para a gente poder entender que, a depender do tipo de stakeholder, ele vai ter um interesse diferente, vai ter uma relação completamente diferente. Então, é só por isso, viu, pessoal, que eu estou fazendo essa classificação aqui. Né? Então, eu coloquei essa classificação como internos e externos, tá? Quem está dentro da empresa e quem está fora da empresa. Quem está fora da empresa, né? Os clientes, sindicatos, fornecedores, aí, órgãos de governo, bancos que vão fornecer o crédito, comunidade, as ONGs. Então, essa turma toda que aí é fácil de entender, que está fora, e quem está dentro, né, os funcionários, diretoria, os donos, acionistas. Então, né, é outro tipo de relação. Apesar de que eu não gosto de dizer assim, que alguns são mais fáceis de lidar com os outros, não, tá? É só mesmo para a gente entender que eles podem estar tanto dentro quanto fora e que todos eles podem, né, gerar problema para a empresa. Tá? Então, essa parte aqui é relativamente tranquila. A outra classificação também, pessoal, o sentido dela, e lembrando que vocês não precisam decorar isso, viu, gente? É mais entender como é que funciona. O sentido dessa classificação aqui, ó, como é que vocês vão ler isso? É entender que cada stakeholder ele tem uma função diferente.
Não, vou dizer de outra forma. Ele está relacionado, pessoal, com uma parte da empresa. Cada um está interessado por uma parte da empresa, uma parte do que vocês fazem, tá certo? Nunca é, ou dificilmente, o interesse é coletivo, né? O global. Coletivo não, global. Geralmente o interesse é com algum setor, algum item específico aí da empresa, tá? Então, o que significa que, né, o que interessa para nós? Cada stakeholder está interessado em uma parte da empresa ou em alguma coisa que a empresa faz, enfim, é sempre uma coisa bem pontual. Se vocês quiserem pegar um pouco, puxar um raciocínio em cima disso, é como se cada um dos stakeholders estivesse olhando com, sabe aquela, quando olha pelo cano, sabe? Você vê só um ponto ali, você não vê nada que está em volta, né? Quando você olha pelo cano, você só vê o que está na frente ali da pontinha do cano, né? Cada stakeholder tem uma situação dessa, tá certo? Ele está interessado ali naquele ponto, ele está enxergando por dentro de um cano, ele está vendo aquele ponto ali da empresa que é mais... que tem mais a ver com ele, né, com os interesses dele. E o restante não é tão crucial assim, não. Então, pessoal, isso aqui já é uma preparação para vocês poderem entender, né, o que eu acho que é o ponto central aqui dessa matéria. É poder entender que cada stakeholder tem um interesse diferente, portanto, você conversa com ele em cima daquele interesse que ele tem. Tá certo? Não é uma conversa geral sobre a vida, os amigos, a felicidade, nada não. É uma conversa em cima do interesse daquele stakeholder. E ele vai ficar satisfeito, né? Porque a dúvida dele é pontual, a questão dele é pontual, então a sua conversa vai em cima desse ponto. Sabe, tem aquele ditado, minha mãe fala muito ele, acho muito importante. Quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Então é mais ou menos por aí, gente. Uma parte que interessa ou afeta de alguma forma. Exatamente, Viviane. É assim, cada stakeholder ele acha que ele está sendo afetado por uma parte da sua empresa ou alguma coisa que a sua empresa faz, tá certo? Então ele vai conversar com você em cima daquele ponto ali onde aperta o calo dela. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um outro exemplo aqui que tem a ver com carne, tá? Tem a ver com carne. Você imagina, por exemplo, que a carne brasileira ela está sofrendo boicote na Europa e nos Estados Unidos, porque espalhou-se uma notícia por lá de que a floresta amazônica é derrubada para fazer pastagem, para poder os frigoríficos, né, os grandes pecuaristas aí criarem gado, né, e poder exportar essa carne. Esse dado, gente, ele não condiz com a realidade. Esse dado não condiz com a realidade, né? Mas quem está lá fora, né, ouviu essa notícia e está organizando boicote aí para os supermercados não comprarem mais carne brasileira e não revender a carne brasileira para fechar o mercado, né? Tem países aí que até ameaçam o país inteiro parar de comprar carne brasileira, porque a carne brasileira está sendo produzida, né, na Amazônia e tal, né, no desmatamento e tal e coisa. O ponto deles, o problema deles não é a carne, o problema deles é o desmatamento. Então, esses stakeholders todos que estão no exterior, eles estão preocupados só com o desmatamento da Amazônia. Tá certo? Se você, a sua conversa com eles não tem que ser muito ampla, não tem que ser muito geral. Vamos supor que você trabalha no frigorífico aí, BRF da vida, aquele outro JBS, aquele gigante, né, que acho que é o maior do mundo agora, né? Vou supor que você trabalha aí na área de governança corporativa de um grande frigorífico desse. Você vai conversar lá fora e falar só de floresta. Você não vai falar
nada mais do que esse stakeholder quer saber, tá certo? Isso simplifica a vida demais. O interesse dele é: o gado brasileiro está sendo criado onde a floresta foi destruída só para criar o gado e para produzir carne. Você vai lá e vai responder: não. Tá certo? A nossa carne está sendo produzida em outras regiões, e X e Y, e mostra, recebe o pessoal aqui, para eles poderem ver com os próprios olhos e tal. Você só vai conversar em cima do ponto que incomoda aquele stakeholder. Tá certo? Esse é o segredo, gente, para poder resolver. Eu já estou contando o final do filme aqui. Aquele problema que a gente vê lá no final, que é equilibrar os interesses dos stakeholders. Se você for tentar tratar tudo com todo mundo o tempo inteiro, vai ser muito difícil, tá certo? Então, você sabe que o pessoal está lá na Europa fazendo boicote com a carne brasileira, com produto seu. Vamos supor que você trabalha na JBS. O pessoal está fazendo um boicote com produto seu, com essa alegação, que não é verdadeira, de que a carne exportada do Brasil ela é produzida onde a floresta é destruída, imediatamente depois da floresta ser destruída, né? Você vai levar para eles somente essa informação. Né? Não, isso não é verdade. Nossa produção, sei lá, está aqui em Mato Grosso do Sul, qualquer outro lugar. E pronto, ok? E assunto encerrado. Tá certo? Esse é o ponto que eu quero colocar com vocês, tá? A visão de cada stakeholder é muito particular, é muito recortada, tá bom? Vamos imaginar, um acionista, por exemplo, né? Alguém que comprou ações da empresa, ele quer receber lucro, ele quer receber os dividendos dele de um jeito ou de outro, tá certo? Então, o que você tem que conversar com ele é de rentabilidade, o quanto que a empresa vai render a mais, a menos e tal. Você não vai entrar numa conversa muito maior, porque não é interesse desse stakeholder, tá certo? Então, essa classificação que eu vou fazendo aqui, que eu vou mostrando para vocês, olha, os stakeholders são diferentes, eles têm visões diferentes da empresa, eles têm interesses diferentes com a empresa, já serve para vocês lá na frente conseguirem tratar com cada um desses stakeholders diferentes, né? E conseguir equilibrar o interesse deles, tá certo? Muitas das vezes você consegue atender vários stakeholders sem até criar muito problema entre eles, porque cada um tem um interesse diferente, cada um quer uma informação diferente, tá certo? Você consegue dar a cada um o que ele quer sem criar conflito com isso. Mas para isso a gente tem que saber entender, fazer essa classificação que eu estou falando aqui com vocês, tá certo? Então, a gente dá uma passada aqui, mas vocês vão entender o seguinte: entendendo quem é esse stakeholder, eu sei o que ele quer. Se eu sei o que ele quer, eu consigo atender, tá certo? Na grande maioria das vezes, eu até botei um quadrinho aqui um pouco mais embaixo, é tranquilo, esse processo é tranquilo, gente. Não precisa tanto assim abrir mão do que a empresa faz ou passar a fazer de outra forma. Não é uma coisa tão radical quanto parece. Você ter uma empresa aberta para os stakeholders que estão fora e atender todo mundo, deixar todo mundo satisfeito, não quer dizer que a empresa tem que virar um balcão de atendimento, não. É simplesmente uma questão de fazer uma triagem de quem são esses personagens, o que eles querem e tratar com cada um. Bom, aqui, né? Só rapidamente aqui, viu, gente? Esse stakeholder estratégico, que tem um perfil estratégico, o que ele faz? Ele toma decisões dentro da empresa, tá certo? O pessoal da chefia, o pessoal lá de cima, né? O stakeholder econômico, não precisa decorar esses nomes, é só entender que eles têm direcionamentos diferentes, viu? O stakeholder econômico, o que eu coloquei aqui? Palavra-chave, é comercial, é quem compra, quem vende, quem tem um interesse assim, mais de dia a dia, tá certo? Interesse comercial mesmo, tá? Um distribuidor, um revendedor, um grande cliente, por aí. Os stakeholders aqui, sociais e políticos, eu dei a palavrinha-chave aqui, ó, comunidade e governo, tá certo?
o pessoal que vai ter demanda em relação, eu já dei vários exemplos para vocês, né? Comunidade que mora em volta da empresa, né? Prefeitura que vai querer receber os impostos, ou a prefeitura que pode dar uma isenção de IPTU durante 20, 30 anos, o que é super interessante, ou o governo do estado que pode dar uma isenção aí de... Isenção não, né? Uma redução aí de ICMS que é super vantajosa, né? Então, uma turma que você tem que conversar com eles, você tem que estar aberto com eles, porque você tem muito a ganhar com eles. E a partir do momento que você estabelece essa relação, você está ganhando, você se compromete com algumas coisas também, ok? Antigamente, pessoal, acontecia muito disso. Acho que hoje em dia não é mais comum, felizmente. A empresa que conseguia algum benefício com o poder público, ela era obrigada, sei lá, a fazer alguns favores para o governo, enfim, né? Aceitar lá uns indicação para contratação, ficava meio que um favor, né, que o governo cobrava. Isso não é legal, né? Isso não é, do ponto de vista de legislação, isso não é legal, isso nem funciona mais, né? Mas no passado, no Brasil, ficava meio que uma dívida, né, da empresa com o governo. Hoje em dia, isso não acontece mais, isso é muito mais institucional hoje em dia, né? É mesmo ter a empresa aberta, né, para que o governo tenha algum acompanhamento do que é feito ali, tá certo? Seja pela fiscalização comum, ou seja, enfim, né, pelos processos, isso é praxe, né? Aqui, esse stakeholder tecnológico, né, não serve tanto, né, para todos os setores, alguns setores a mais, outros setores a menos, né, que são aqueles que estão relacionados com a inovação, né, enfim, adotar novas tecnologias, isso é uma coisa muito sensível hoje em dia, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo mais próximo, né, para não ficar coisa muito computador demais, tecnologia demais, né? Toda vez que alguma grande empresa aí do setor agro, de fertilizante, de semente, né, esses grandes fornecedores aí do agro, toda vez que eles vão lançar um produto novo, eles vão fazer testes com esse produto, e às vezes algum teste com produção mesmo em larga escala, né? Então você tem um acordo, né, com esses primeiros produtores, por exemplo, que vão usar uma variedade nova de semente, eles se comprometem com o fabricante em alguns pontos. Olha, por exemplo, você não pode divulgar que você está usando uma semente nova, tá? Você não pode, uma série de combinados aí, né? Por outro lado, você vai ter acesso a uma tecnologia, pode te dar uma produção muito maior, você vai ter acesso antes de todo mundo. Entendeu? Uma abertura aí que as partes fazem, né, uma para a outra, abre o jogo mesmo para criar uma relação mais próxima, né, que seja vantajosa para todo mundo. Tá certo? Outro ponto aqui de pegadinha, viu, pessoal? Essa questão da relação com os stakeholders, todo mundo ganha. Tá certo? Todo mundo ganha. Tá? Às vezes eu fico falando assim, mais a parte dos problemas, fica parecendo que é uma coisa muito sofrida, né? Mas não, todo mundo ganha em ter relação boa com seus stakeholders. E aqui, por último, esse outro livro, né, que eu usei aqui, ele coloca como stakeholder interno e eu botei a palavra-chave como stakeholder de produção. Aí são os funcionários, né, são as partes da empresa, os departamentos. Então, pois é, Viviane. Tem um lado positivo aí, muito bom. O que acontece? Né? É esse olhar. Sim, sim, eu tenho que perder esse vício de linguagem, viu? Eu tenho que perder esse vício de linguagem, de pensar muito assim em evitar o problema, né? Eu acabo falando muito mais de evitar o problema do que ter o ganho quando as coisas funcionam, né? Isso existe demais, pessoal. Existe demais de ter essa relação privilegiada, você ganhar sempre alguma coisa, né? Por que ter uma boa relação com os stakeholders?
Só para ter uma ideia, aqui, gente, esses stakeholders internos, né? Se for pensar, por exemplo, os funcionários, os setores, sempre tem uma possibilidade de evitar processo trabalhista, por exemplo. Sempre tem a possibilidade de um acordo com os funcionários, desde que as pessoas, né, conversem e abram o jogo mesmo. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês do que é mais, flagrante, assim, né? Que é questão trabalhista, processo e tal. No Japão, gente, todo mundo sabe que as empresas japonesas são muito produtivas. São as mais produtivas do mundo, né? E que têm a melhor qualidade do mundo. Isso não tem menor discussão, tá certo? Não só eles têm a produtividade fora de comparação, como a qualidade deles é praticamente impecável, praticamente perfeita. Eu tinha uma estatística uma vez, eu não lembro onde que eu arrumei, mas eu estava vendo, de cada lote de 1.000 carros no Brasil, feitos no Brasil, 40 tem defeito. Tá certo? Cada 1.000 carros fabricados no Brasil, 40 tem um defeito de fabricação. Então, você vai ser aquele sorteado, né, que vai comprar um carro novo, vai financiar em 4 anos e já pega um carro com defeito. Olha que maravilha, né? Só que não. Nos Estados Unidos, essa média é de 20. De cada 1.000 carros fabricados, 0, 20 tem defeito nos Estados Unidos, já melhorou. Na Europa, 10. No Japão, 4. 4. Ou seja, né, para você comprar um carro feito no Japão, 0, e o carro vir com defeito, é melhor você jogar na loteria, porque, né, você está com uma chance aí absurda, né? 4 em cada 1.000. O que significa, gente, que eles têm uma qualidade um esforço, uma dedicação, né, gigante. É porque eles são mais bonitos que a gente? Porque eles são melhores que a gente? Não. Isso aí tem uma série de fatores, né, para eles terem tanta qualidade, tanta produtividade. E um dos fatores é que empresa japonesa não tem greve, não tem briga, não tem problema trabalhista, não tem processo trabalhista, não tem nada. Todo mundo trabalha lá igual um robozinho, tá? Todo mundo chega na hora, todo mundo sai na hora. Se precisar bater uma meta, eles vão ficar até 10 horas da noite trabalhando. Se precisar refazer o trabalho todo, eles vão refazer sem reclamar. É porque eles são mais bobos que a gente, é porque eles gostam de trabalhar, é porque eles, sei lá, não tem mais nada para fazer na vida e ficam lá trabalhando. Não. O segredo, gente, é isso aqui que nós estamos aprendendo, que é a governança corporativa. O empregado, ele dá tudo que ele pode para a empresa. Esse é o acordo. Mas a empresa também dá tudo que ela pode para o funcionário. Entendeu? Isso é o que eu estou falando com vocês. E é bom esse ponto aqui, né, que a Viviane comentou. O lado positivo, né, o funcionário sabe que a empresa tá lá para ele. Entendeu? Se ele precisar, por algum motivo de verdade, né, ele vai ter todo o apoio da empresa. Se ele ficar doente, enfim, qualquer necessidade que ele tiver, ele vai poder contar com a empresa. E ele sabe que o salário dele também, por exemplo, é o máximo que a empresa consegue pagar. Ele sabe que o salário dele só não é maior porque a empresa não consegue pagar, porque quando a empresa consegue, a empresa paga mais. Né? É uma relação, gente, completamente aberta, às claras. Né? E vamos dizer até uma relação horizontal, né? Não tem quem está em cima e quem está embaixo, é uma relação horizontal. Né? Por outro lado, a empresa também espera que o funcionário dê tudo dele. Se precisar bater uma meta, no final do mês o pessoal vai ficar até 1, 2 da manhã sem receber hora extra. Eles vão fazer o que acontecer. Tá certo? Então, os dois aí, ó, tanto a empresa quanto o funcionário, criaram de comum acordo uma relação, uma parceria aí, que é uma parceria total entre os dois. É por isso que eles têm uma produtividade tão grande e é por isso que eles têm uma qualidade tão grande. Porque cada carro
Cada produto que eles montam no Japão não é problema da empresa, é problema do funcionário. O cara quer fazer o melhor dele ali possível, tá? Ele está colocando o coração dele ali no trabalho que ele faz, porque ele sabe que isso tem retorno por parte da empresa. Gente, eu não preciso falar mais nada, pode encerrar o semestre, pode fechar o ano, porque acho que esse exemplo aqui acho que é o melhor exemplo aí de relação com o stakeholder interno, né, de governança corporativa, e uma coisa que, a maioria das vezes, a gente não dá tanta importância assim, tá certo? Simplesmente isso, você saber o que é o interesse do outro, né, tá disponível para conversar, tá aberto para conversar, as duas partes fazem aí as suas, não é nem negociação, gente, é conversa. Tanto é que os sindicatos, né, de trabalhadores no Japão, o sindicato fica dentro da empresa. O lugar, a sede do sindicato é um escritório dentro da empresa. Para vocês terem uma ideia, né, o sindicato não está lá para brigar, o sindicato está lá para conversar com a empresa está lá para conversar com o sindicato. Então, relação super tranquila, porque é aberta das duas partes. Simples assim. Simples assim. Então, gente, nesse ponto que eu estou falando com vocês. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Tá? Mas tem que ser dentro de uma relação, né, aberta de parte a parte. O sindicato nunca vai pedir nada além, né, de uma forma desonesta. Ele nunca vai ser ganancioso. Ele nunca vai pedir nada além do que seja justo e a empresa nunca vai dar menos do que seja justo. Tá? Simples assim, gente. Simples assim. Esse ponto eu já coloquei. Esse ponto aqui, o C, né? Compreender os interesses e expectativas dos stakeholders. Acho que esse exemplo dos sindicatos lá no Japão é um excelente exemplo. Tá certo? É um excelente exemplo de uma relação que é criada. A empresa sabe o que os funcionários querem, o que eles precisam. Os funcionários sabem da situação da empresa, da condição da empresa, e a conversa é feita às claras, né? Todo mundo ciente da posição do outro. Aqui, gente, essa matriz para nós é essencial. Deixa eu até tirar o zoom um pouquinho. Essa matriz para nós aqui, ó, é essencial, tá certo? Primeiro, porque nós não estamos no Japão, né? Então, esse exemplo que eu dei é só para a gente entender como ambas as partes podem ganhar de uma relação boa, né? Mas volta para o Brasil, né? Aterriza aqui de novo. Essa matriz, pessoal, ajuda a gente a colocar, a situar cada um daqueles stakeholders, tá? Isso aqui, gente, não tem manual de instruções, não, viu? A gente tem que parar, pensar e né, fazer esse raciocínio, né, para cada caso. Cada um dos stakeholders que a gente descobrir que ele existe, né, que ele está preocupado com o funcionamento da empresa, nós vamos ter o trabalho de encaixar esses stakeholders dentro desse quadro aqui, tá certo? Isso aí, gente, vocês têm que pensar, vocês têm que fazer, tá certo? Ele tem alto poder ou baixo poder? Então, aqui na coluna da direita, tá? E aqui em cima, ele tem alto interesse ou baixo interesse pela empresa. O evidente, se ele não tiver interesse nenhum, ele nem é stakeholder, né? Então, a gente já parte desse pressuposto. Se tem algum interesse, ele é stakeholder. Só que é um interesse altíssimo, urgente, né? Ou nem tanto. Por exemplo, os funcionários, né, têm interesse altíssimo, são stakeholders interessadíssimos no funcionamento da empresa. Então, já ficariam aqui, ó, nessa parte aqui,
E eu estou apontando na tela como se vocês pudessem ver, né? Eu estou com um lápis aqui batendo na tela como se vocês estivessem conseguindo ver. Mania de professor, né? Os funcionários, por exemplo, eles têm interesse alto, né? Estão aqui na coluna da direita e, enfim, tem um poder baixo. Tem um poder baixo, tá? Então, eles estariam aqui nessa pedaço aqui de baixo, né? Baixo poder e alto interesse. Qual atitude a tomar com eles? Manter informado, tá certo? Quando eu falo poder alto e poder baixo, gente, é mais no sentido assim, de tomar uma decisão e colocá-la em prática, tá certo? Os diretores da empresa têm poder alto, porque na hora que eles quiserem, eles podem colocar em prática o que eles estão querendo. Os acionistas, né, eles também têm um poder alto, apesar de que muitas vezes os acionistas podem ter um interesse baixo, alguns acionistas podem ter um interesse baixo, né? Colocou o dinheiro ali naquelas ações e fica esperando o resultado cair na conta, né? Não vai ficar ali no dia a dia da empresa, né? Pode ser, em alguns casos, o acionista pode ter essa atitude mesmo de... Gente, o sol tá andando para cá e aí eu vou puxando o computador, viu? Para não cozinhar o computador. Então, é outra configuração, né? Quem tem um alto poder, porque os acionistas eles tomam decisões dentro da empresa, afinal de contas eles são donos, né, de parte da empresa. Então, os acionistas seriam aqui, ó, alto poder, então é na linha de cima, mas baixo interesse, dentro desse exemplo aqui, porque eles não estão ali dentro no dia a dia, muitas vezes não estão nem interessados na produção, né? Eles estão interessados em receber um dividendo no final do ano. Então, o que acontece aqui? Ó? Ficaria na linha superior esquerda. O que eu faço com eles? Manter satisfeito, tá certo? O que o acionista quer? O que vai deixar o acionista satisfeito? Dividendo. Ele quer receber o retorno pelas ações dele. Ou ele quer que a empresa ganhe valor de mercado. É só isso. É só isso. Então, né, você vai conversar com o acionista nesse formato aí que eu estou falando, né, já chega aí com os dados de valorização de ação e previsão de dividendos que ele vai ter para receber. Simples assim, tá certo? E né, esse exercício aqui, pessoal, e aí vocês vão seguindo a dica aqui, viu, de professor. Se o professor está repetindo, é porque é importante, se é importante, cai na prova, tá certo? Esse quadrinho para nós aqui, ó, é a coluna dorsal da nossa matéria, pelo menos dessa primeira parte do semestre, tá certo? Diz para a gente o que fazer com cada tipo de stakeholder, tá certo? Para a gente conseguir manter a situação positiva para todo mundo, tá certo? No mesmo sentido, pensa bem, né? Baixo poder e baixo interesse. Eu até lembro o exemplo que eu usei quando eu fui falar isso para vocês a primeira vez, eu falei da imprensa, né? A imprensa, se tem um assunto que não está na manchete, que não vai chamar a atenção das pessoas, um assunto pouco interessante, ela vai ficar de longe nesse assunto. Né? Vai ter pouco interesse e a imprensa tem baixo poder, porque é algo que está fora da empresa, ela não vai tomar decisão ali dentro. Ela pode ter alguma influência, né? Pode fazer alguma influência, mas um poder direto ela não tem. Então pensa bem, a imprensa tem baixo interesse, então enquanto está tudo normal, ela tem pouco interesse também, e ela tem baixo poder. O que você vai fazer? Você vai monitorar. Todas as grandes empresas, gente, e por enquanto eu estou dando exemplo de grande empresa porque a gente consegue entender melhor, né? Mas daqui a pouco eu vou puxar isso para as menores. Toda grande empresa, ela tem as pessoas que monitoram a imprensa, tá certo? Dia após dia, tem gente que vai ver o que saiu sobre essa empresa, ou sobre o setor que ela trabalha, ou sobre a região que ela trabalha. Né, nos jornais da região, nos jornais nacionais do país inteiro, nos jornais do exterior. Elas acompanham absolutamente, tá certo? Eu já trabalhei em um lugar que de manhã, né, todo mundo recebia um e-mail de manhã
o que foi falado sobre nós, tá certo? No dia anterior. E aí tinha um recorte de todas as notícias que tinham falado sobre aquela empresa no dia anterior. Ou então, se não tinham falado nada, então tinha. Ontem não houve registros, tá certo? É isso que tem que fazer com esse tipo de stakeholder. Monitora, tá certo? Porque são empresas que não estão preocupadas, não estão querendo, né, ter dano na sua imagem, certo? Então elas monitoram o que se diz a respeito delas. Tem outros exemplos aqui de stakeholders de baixo interesse e baixo poder. Só acompanhar. E, por último, aqueles que são os mais arriscados, né? Alto interesse e alto poder. Por exemplo, vamos pensar, os diretores da empresa, né, os administradores aí de cada setor da empresa, né? Eles estão ali no dia a dia, eles estão acompanhando todos os detalhes do funcionamento da empresa, tudo bem, né? E eles têm um poder muito grande para poder tomar a decisão e fazer a coisa acontecer. Então, você tem que acompanhar de perto o que essas pessoas estão pensando, o que essas pessoas estão querendo para a empresa. Eu dei um exemplo para vocês aqui, eu não sei nem se ele está escrito ou se eu falei na hora, né? Deixa eu ver se ele está escrito aqui embaixo. Isso aqui eu já falei com vocês, ó, nem todos os stakeholders têm o mesmo interesse e o mesmo poder em relação à organização, isso eu já falei. Aqui, ó, eu até fiz um quadrinho, tinha esquecido desse quadrinho. Deixa eu ver se eu fiz outro aqui. Não. O que interessa para a gente, pessoal? Alguns funcionários, por exemplo, alguns gestores aí que não sejam, estejam ali na metade ali da carreira, né? Eles podem ter um interesse muito claro em se promover, em mostrar serviço, né? Em aparecer para poder ganhar alguma promoção, tá certo? Então, o que acontece? O interesse deles pode ser se envolver em projetos assim bem chamativos, assim coisas bem radicais, bem inovadoras e tal. Nem sempre isso vai ser bom para a empresa, mas isso vai ser bom para esse cara, porque ele vai aparecer, né? Porque ele está tocando esse projeto, ele está fazendo essa ação nova aí que vai revolucionar e tudo. Pode ser bom para ele, porque ele se promove, mas pode ser muito arriscado para a empresa. Então, quando eu falo aqui com vocês, né, que essas pessoas que estão aqui, ó, têm muito interesse e muito poder, porque estão fazendo as coisas no dia a dia, tem que acompanhar de perto, porque pode ser que essa pessoa esteja fazendo algo prejudicial para a empresa, ou às vezes até nem sabe que é prejudicial, né? É bom para ele se promover, mas é arriscado demais para a empresa. Ele assume o risco, se a empresa quebrar, ele vai procurar outro emprego, né? Mas se der certo, ele vai ficar famosão aí, vai ganhar promoção e bônus e tudo. Entendem como é que esse ponto que eu falei com vocês, que cada parte, cada stakeholder está olhando o pedaço dele, o espaço, o interesse dele, tá certo? É muito pontual isso, tá certo? E enquanto cada um olha para a sua parte, dificilmente alguém está olhando para o todo, tá certo? Nós aqui que estamos estudando a governança corporativa, a nossa função é olhar para o todo. A gente vê que cada parte aqui tem o seu interessezinho no seu pedaço, tá? E nós temos que olhar de alguma forma, né, como é que nós vamos conciliar isso tudo, tá certo? O acionista está querendo retorno no valor que ele investiu. Já o diretor ali está querendo fazer um projeto super bonitão e chamativo para ele aparecer, mas isso aí pode não dar resultado, então isso aí pode pedir um investimento muito grande que vai esvaziar o dividendo que o acionista ia ganhar. Então os dois são dentro da empresa ali, os dois são importantes, mas um está contradizendo o interesse do outro. Esse aqui, gente, é o raciocínio mais importante dessa matéria. Vocês viram que eu já dei volta, eu sempre dou mais um exemplo aqui, eu sempre toco nesse ponto aqui, né?
Por quê? É o raciocínio que a gente tem que entender. Entender quem são essas pessoas, quem são essas organizações, o que cada um quer, né? E saber o que fazer com elas, tá certo? Se colocar um pouquinho no lugar do outro, esse quadrinho aqui é para cumprir essa função um pouco, né? O que os governos querem, o que a sociedade quer, o que os gerentes querem, né? O que os clientes querem, cada um quer uma coisa, tá? Isso aqui foi só alguns exemplos, né? Que não cobrem tudo de jeito nenhum, tá? Só para vocês verem que cada um tem uma visão, cada um tem uma perspectiva, né? E a gente tem que trabalhar com isso. Viram, gente? Estou mostrando para vocês que a nossa prova está muito em cima desses dois quadrinhos, viu? De vocês poderem trabalhar com eles. Esse aqui, que é o dos interesses, mas não quer dizer que vocês têm que usar esse, vocês têm que saber só o raciocínio, cada stakeholder aí que é uma coisa diferente. E esse aqui é meu xodó. Esse é meu quadro favorito. O que eu faço com eles? Tá? O que é difícil aqui? Vocês saberem né, localizar em qual desses quadradinhos está o stakeholder da hora. É isso. Você conseguir localizar aí, posicionar o stakeholder lá que tiver na pergunta, né, que tiver lá na atividade, conseguir posicionar ele aqui em um desses 4 grupinhos, você já sabe o que tem que fazer com ele. Tá bom? Esse aqui é o X da questão. Aqui, gente, eu já comentei isso com vocês várias vezes, né? Ponto de equilíbrio entre os stakeholders. Claro que eu não posso, né, beneficiar alguns e prejudicar outros, né? Na medida do possível, a gente mantém os interesses deles cruz credo, gente, aqui, ó, problema de conta da Microsoft, cruz credo, deixa isso quieto. Aí, pessoal, a nossa ideia aqui é tratar com cada stakeholder um assunto específico e evitar choque, né? Que você atenda alguns e, de alguma maneira, deixe os outros desassistidos. Pessoal, vocês podem ir colocando o nome de vocês aqui no chat, viu, gente? Para efeito de chamada, viu? Porque eu estou vendo aqui que já são 4h15 e nós vamos até 4h30, né? 16h30, né? Aí vocês podem ir colocando o nome de vocês aqui para registrar a presença. Inclusive do colega Luciano. Se ele não tiver voltado, alguém registra o nome dele aqui, por favor. Essa parte aqui, gente, eu só falei para vocês que existe, porque talvez eu volte a trabalhar isso aqui mais para frente no semestre, mas por enquanto a ideia foi só falar para vocês que existe, tá? Que é aqui, ó, poder, urgência e legitimidade. Seria a ideia de vocês terem que decidir qual dos stakeholders vocês atendem primeiro, qual que é mais importante, qual que deixa para depois, né? E Sara Rocha, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ela está aqui. Mas o ponto, pessoal, é que eu não vou cobrar isso na prova não, viu? Isso aqui, poder, urgência, legitimidade, vocês passam o olho, tá? É só um critério para poder, se for o caso, né? Sara Rocha está na lista, está presente. Isso, escreveu aqui no chat, beleza. Só para vocês saberem, tá bom, gente? Por enquanto, nós não vamos trabalhar com isso. Aquela ideia de você escolher um stakeholder para atender agora e o outro você deixa para depois, né? De priorizar. Por enquanto, nós não vamos mexer com isso, tá? Em relação à outra aula, gente, que é aqui, ó, rentabilidade e governança,
A ideia dela, gente, é colocar aqui aquele ponto que hoje também eu trabalhei isso com vocês bastante, né? Só que aí a gente acabou entrando aqui em coisas bem técnicas, né? Como é que a governança corporativa gera resultado para a empresa, tá? De qual que é a mágica, né? Que você atender um monte de gente que está fora da empresa, você criar toda uma estrutura, uma série de processos ali para poder, né, ouvir essa turma toda, conversar com essa turma toda e tal. Como que você fazer isso tudo, a sua empresa vai valorizar e vai ter uma gestão mais eficiente. E aqui nessa segunda aula, né, que foi a que eu mandei para vocês na quinta-feira, né, eu fiz 2 vídeos aqui só para não correr o risco, né, de perder. Essa aqui, a grande questão aqui é apresentar para vocês quais os elementos que geram da governança corporativa que fazem com que a empresa produza melhor e seja mais valorizada no mercado. Primeiro, é acesso ao crédito, né? Porque a empresa que tem a governança corporativa, ela tem um risco menor de dar calote, né? Então, todo mundo que empresta dinheiro associa taxa de juros com risco, isso aí vocês já devem ter visto em várias disciplinas, né? E a empresa que tem uma estrutura, que tem um cuidado muito maior, né? Quando a gente fala de governança corporativa, a gente fala de um cuidado muito maior com todas essas relações com quem está fora e com quem está dentro. Isso aí eu venho falando desde o início do semestre. Coisas que até pouco tempo atrás aconteciam, né, ao Deus dará, a governança corporativa organiza essas relações e vai trabalhar com elas de uma maneira muito mais técnica, né? Então, a governança corporativa ela é um sinal muito claro de que essa empresa é organizada e que ela leva a sério tudo aquilo que ela está fazendo. Porque essa que é a realidade mesmo, né? Não é só um sinal, né? Isso é a realidade mesmo. Então, gente, quem empresta dinheiro sabe que uma empresa que tem governança corporativa é uma empresa mais organizada. Portanto, ela tem um risco muito menor de vir a quebrar, de dar um calote. Ou de estar pegando um dinheiro, enfim, que não faz sentido, que não vai dar retorno, que não vai conseguir pagar e tal e coisa. Então, esse é o ponto aqui, para nós, mais importante. Não, mais importante não, assim, né? Nesse momento, né? Quem pratica a governança corporativa significa um risco muito menor de calote, portanto, risco menor significa taxa de juro menor. Então, a empresa tem acesso a crédito com taxas menores e crédito em abundância. Tá certo? Esse ponto. A questão da competitividade, né? Tem um pouco do que eu falei aqui, né? Em um país como o Brasil, que tem tanta incerteza acontecendo, tanta coisa que pode prejudicar o negócio e que a gente não tem controle nenhum, né? A empresa que tem governança corporativa, ela tenta controlar pelo menos aquilo que é mais próximo dela. Então, seu ambiente interno e as suas relações mais imediatas do lado de fora, né? E não só controlar, mas organizar essas relações. Né? Ou seja, ela diminui a instabilidade, a incerteza. Né? A incerteza está no país inteiro. Tudo que acontece aqui no Brasil é um susto para a gente. Né? Como diz o ditado, no Brasil você pode morrer de várias coisas, mas dificilmente você vai morrer de tédio. Porque aqui é cada dia uma novidade para matar a gente de susto. Né? A empresa que tem a governança corporativa, ela reduz essa incerteza muito grande, porque no que depende dela, ela já se estabilizou, ela já se organizou, tá certo? Enquanto uma empresa tem governança corporativa e as outras não têm, a que tem ganha competitividade, tá certo? Esse é o ponto. A minha empresa vende, além do produto dela, ela vende segurança, ela vende
previsibilidade, vem como um anexo assim, né? Vem acoplado ali, junto com o produto você tem segurança, né? Isso, gente, tem um levantamento aqui que eu coloquei para vocês, né? É claro que na aula específica eu tive tempo de falar isso com muito mais calma, né? Aqui, as empresas, né, os mercados têm uma disposição para pagar muito mais por essa segurança. E aqui no Brasil, a estimativa é de 24%. Então, o mercado brasileiro, os clientes, né, quem faz negócio no Brasil, está disposto a pagar até 24% a mais para poder ter acesso para poder fazer negócio com empresas mais estáveis, né? Menos imprevisíveis. Essa segurança tem um valor e tem muita gente disposta a pagar a mais para ter essa segurança. Ou seja, né, é um fator de competitividade que coloca essa empresa melhor do que as concorrentes, que não têm. Olha só, posicionamento de mercado aqui. Outra questão, redução de custos. Por quê? Governança corporativa significa mais processos, significa mais controle, significa. Vocês podem estar pensando, burocracia a mais. Acaba sendo, é verdade, acaba sendo. Só que, né, com mais processos e mais controle, você tem menos desvios de recurso, você perde menos recurso por ineficiência, você consegue descobrir onde você está perdendo recurso. Né? Quanto mais controlados seus processos, e a governança corporativa pede muito controle, né? Quanto mais controlado, mais você sabe onde estão as suas ineficiências, né? Quem é que está desviando, quem é que está favorecendo um outro cliente, um outro fornecedor. Ou seja, né, você fecha todos os vácuos, aí, os vazios, né, que existiam na empresa para perder recurso. Isso significa redução de custo de operação. Isso e sem contar a transparência, né? Que eu coloquei até aqui em negrito, né? A empresa fica transparente em tudo aquilo que ela faz. Ou seja, todo mundo que está envolvido também é responsável, né? Também está ligado aí ao controle do funcionamento da empresa. Aqui, eu comentei a divulgação dos salários, né, das diretorias, evita o pagamento de salários, super salários fora do mercado, fora da média do mercado. Obediência às leis, que é o óbvio, né, mas isso reduz sim despesa com processo trabalhista, processo ambiental, reduz a despesa com multa, indenização, reduz a necessidade de você ter um departamento jurídico ali para poder defender a empresa, porque a empresa não vai entrar em confusão para você precisar daquele equipe de advogados, né? Então, isso significa corte de gasto também, né? Redução de recursos, porque você tem menos contencioso, como eles dizem. E por fim, pessoal, tem também o fato de que a gestão fica mais eficiente. Você tem mais gente participando das decisões, mais gente discutindo, mais gente levando pontos de vista diferentes aí sobre o mesmo assunto na hora de tomar uma mesma decisão, tá? 2 cabeças pensam melhor do que uma, 5 pensam melhor do que uma, 10 pensam melhor do que uma, tá certo? Então, no médio e longo prazo, pessoal, nós vamos ter decisões melhores. Ou então, o que é mais ou menos a mesma coisa, menos erros, tá certo? Você pode até não acertar muito mais, se você errar menos, já é um ganho incrível para a empresa. Daqui em diante, gente, aí eu não vou repassar essa parte, não. Eu coloquei vários resultados numéricos. Vocês leiam, porque é muito interessante, que mostram esse ganho de eficiência das empresas e valorização de mercado das empresas que implementam a governança corporativa.
tá certo? Então, assim, provando numericamente, mais de uma pesquisa, né? Isso que eu estou falando para vocês. Governança corporativa não é só a parte ruim de evitar problemas, você tem a parte boa também de melhorar a gestão e de ser mais bem visto no mercado, melhorar completamente sua posição de mercado, tá certo? Essa é o nosso super resumo aqui da matéria, tá bom? Lembrando, gente, para quem chegou depois, vou até parar a gravação aqui, porque isso eu já falei no início.